Você já imaginou presenciar o desenrolar dos mistérios mais profundos sobre o fim dos tempos? O livro de Apocalipse não é apenas uma obra cheia de simbolismos enigmáticos, mas um convite para refletirmos sobre o futuro da humanidade. Hoje, vamos explorar as 10 visões proféticas mais impactantes dessa obra. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você vê o mundo. E antes de mais nada, lembre-se de que cada profecia aqui revelada carrega um propósito: alertar, preparar e trazer esperança. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Uma das imagens mais icônicas do Apocalipse é a dos 4 cavaleiros, figuras simbólicas que representam os primeiros juízos de Deus sobre a humanidade. Eles aparecem no capítulo 6, montados em cavalos de cores distintas, cada um com uma mensagem que ecoa pelas eras. O primeiro cavaleiro, em um cavalo branco, traz uma coroa e um arco. Ele simboliza a conquista ou, para muitos, uma falsa paz que precede o caos. Sua chegada parece prometer estabilidade, mas rapidamente revela a fragilidade das estruturas humanas. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, carrega uma espada, representando a guerra, conflitos brutais, nações contra nações, destruição em larga escala. Ele é o reflexo da violência que tantas vezes testemunhamos na história humana. O terceiro cavaleiro, no cavalo preto, segura uma balança. Ele personifica a fome, os recursos escassos, a disparidade social, o sofrimento daqueles que não têm sequer o básico para sobreviver. A balança em suas mãos nos lembra da injustiça que permeia o mundo. E então vem o quarto cavaleiro, montado em um cavalo amarelo esverdeado, o cavalo da morte. Com ele, pragas, doenças e a própria mortalidade humana se espalham, deixando um rastro de desolação. Esses cavaleiros não são apenas símbolos de destruição. Eles são um alerta, uma mensagem de que os eventos catastróficos que vemos ao nosso redor podem ser apenas o começo. A pandemia, guerras recentes, crises econômicas, tudo isso nos faz questionar: estaríamos vivendo ecos dessas visões? A grande tribulação. Logo após a aparição dos cavaleiros, o Apocalipse descreve um período de sofrimento sem precedentes. A grande tribulação. Um tempo de calamidades tão intensas que jamais houve algo parecido na história da humanidade. Jesus, em Mateus 24, alertou sobre esse momento. Haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Será um período de perseguições, crises e desafios intensos. Mas o livro do Apocalipse traz também uma mensagem de esperança. Aqueles que permanecerem fiéis a Deus, que lavarem suas vestes no sangue do Cordeiro, encontrarão redenção. Hoje, comunidades cristãs em todo o mundo enfrentam perseguições que refletem essa profecia. Mas, mesmo nas piores circunstâncias, a fé continua viva, mostrando que a mensagem do Apocalipse é tão atual quanto foi há 2000 anos. As 7 taças da ira de Deus. Outro momento impactante é o derramamento das 7 taças, descrito no capítulo 16. Cada taça contém um juízo final sobre a humanidade. A primeira traz feridas dolorosas sobre aqueles que adoram a besta. A segunda e a terceira transformam os mares e rios em sangue, causando morte e destruição. A quarta intensifica o calor do sol, provocando queimaduras severas. A quinta mergulha o reino da besta em trevas, simbolizando sua ruína. A sexta seca o rio Eufrates, preparando o palco para o confronto final. E a sétima traz relâmpagos, trovões e um grande terremoto que abala a terra. Esses juízos são um lembrete da justiça divina, mas também carregam uma promessa: aqueles que se arrependem encontram refúgio e salvação.
A cada visão, o livro do Apocalipse nos desafia a olhar para dentro, a refletir sobre nossa jornada e a nos prepararmos para o que está por vir. E esta é apenas a primeira parte dessa fascinante revelação. A marca da besta, o símbolo da lealdade ao mal. Uma das passagens mais discutidas e temidas do Apocalipse é a profecia sobre a marca da besta. Descrita no capítulo 13, versículos 16 e 17, a marca é imposta a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Ela será colocada na mão direita ou na testa, e sem ela ninguém poderá comprar ou vender. Essa marca não é apenas um sinal físico, mas uma declaração de lealdade ao anticristo, simbolizando submissão ao sistema corrupto e maligno que ele liderará. Em contrapartida, aceitar essa marca é renunciar à fidelidade a Deus e incorrer em condenação eterna. O capítulo 14 reforça o peso dessa escolha. Se alguém adorar a besta e sua imagem e receber a marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus. Essa passagem evidencia a gravidade espiritual dessa aliança, destacando a importância de resistir, mesmo diante de ameaças à sobrevivência física. Mas como essa profecia ecoa no mundo de hoje? Muitos veem paralelos no avanço das tecnologias de controle social e financeiro, como chips subcutâneos, identificação biométrica e vigilância em massa. Embora não possamos afirmar que esses avanços sejam a marca da besta, eles levantam questões sobre como a humanidade pode ser facilmente controlada por sistemas centralizados. A besta e o falso profeta. O poder do engano. No centro da narrativa apocalíptica estão duas figuras sombrias, a besta e o falso profeta. A primeira, descrita em Apocalipse 13, representa um poder político corrupto que se erguerá contra Deus, buscando dominar o mundo. A segunda, um líder religioso enganador, usará milagres e sinais falsos para legitimar a autoridade da besta, desviando multidões do caminho da verdade. O número 666, associado à besta, é apresentado como um código que requer sabedoria para ser decifrado. Esse número tem fascinado estudiosos e teólogos por séculos, gerando diversas interpretações. Alguns o associam a líderes históricos, outros a sistemas econômicos globais ou tecnologias modernas. O falso profeta, por sua vez, é uma figura que se aproveita da fé para manipular e enganar. Suas ações, descritas no capítulo 19, incluem enganos tão convincentes que até os eleitos poderiam ser confundidos, se possível. Mas a profecia não termina com o triunfo dessas figuras. Em Apocalipse 19, a besta e o falso profeta são derrotados e lançados vivos no lago de fogo, simbolizando a vitória final de Cristo sobre o engano e a idolatria. A batalha do Armagedon, o confronto final. O Armagedon é uma das imagens mais poderosas do Apocalipse, descrito como o local onde as forças do bem e do mal se enfrentarão em um confronto definitivo. O nome vem do hebraico Har Megiddo, ou Monte de Megido, um local de batalhas históricas no antigo Israel. Em Apocalipse 16 e 19, vemos os exércitos malignos reunidos, prontos para desafiar a soberania de Deus. Mas é Cristo, montado em um cavalo branco e liderando os exércitos celestiais, quem decide o destino dessa batalha. Sua vitória é esmagadora. Com uma espada que sai de sua boca, um símbolo de sua palavra poderosa, ele derrota as nações rebeldes, capturando a besta e o falso profeta e destruindo os exércitos terrestres. A Batalha do Armagedon não é apenas uma guerra física, mas uma representação espiritual do triunfo da justiça sobre a corrupção, da luz sobre as trevas. Ela marca o fim da era do mal e o início do reino eterno de paz e justiça.
A destruição da Babilônia, o colapso do sistema corrupto. Babilônia, no Apocalipse, é muito mais do que uma cidade antiga. Ela é o símbolo de um sistema corrupto, opressivo e materialista, que se levanta contra Deus. Representada como uma prostituta adornada em luxo, Babilônia seduz as nações, conduzindo-as à idolatria e à imoralidade. Sua queda, narrada nos capítulos 17 e 18, é súbita e completa. Caiu a grande Babilônia, proclama um anjo, descrevendo sua transformação em uma ruína desolada, habitada apenas por demônios e espíritos impuros. Essa destruição não é apenas um ato de julgamento, mas um chamado à separação. Sai dela, povo meu, diz Deus, alertando seus fiéis a não participarem de seus pecados, para que não sofram suas pragas. Hoje, muitos identificam Babilônia com sistemas modernos que priorizam o lucro acima das pessoas, que exploram os vulneráveis e promovem valores contrários aos de Deus. Sua destruição é um lembrete de que a justiça divina prevalecerá, mesmo sobre as estruturas mais poderosas deste mundo. Essa visão nos conduz à reta final do Apocalipse, onde a justiça será plena e a restauração será completa. Mas ainda há mais a ser revelado. O juízo final, o ápice da justiça divina. Chegamos ao momento mais solene do Apocalipse, o juízo final. Este evento, descrito em Apocalipse 20, é o clímax da história humana, onde todos, grandes e pequenos, comparecem diante do trono branco de Deus para prestar contas de suas vidas. João, o autor da visão, escreve: Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme registrado nos livros. Apocalipse 20 e 12. Essa cena é tanto de temor quanto de esperança. De temor, porque ninguém pode escapar do julgamento divino. Cada pensamento, palavra e ação será revelado. Aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida serão lançados no lago de fogo, o destino eterno dos ímpios. Por outro lado, há esperança para os redimidos. O livro da vida contém os nomes daqueles que aceitaram a salvação em Cristo, garantindo-lhes um destino de alegria eterna. Este momento também sela o destino de Satanás, que é lançado no lago de fogo, nunca mais para enganar ou corromper a humanidade. O juízo final é um convite à reflexão. Como estamos vivendo nossas vidas? Estamos acumulando tesouros na terra, onde tudo é passageiro, ou no céu, onde o valor é eterno? É um chamado a reconsiderar nossas prioridades e alinhar nossos caminhos com os de Deus. Os novos céus e a nova terra, a promessa da restauração. Após o julgamento, o Apocalipse nos apresenta uma das visões mais belas e inspiradoras de toda a Bíblia: os novos céus e a nova terra. Aqui, todas as coisas são restauradas à perfeição original, sem a presença do pecado, do sofrimento ou da morte. João descreve: Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Apocalipse 21, 1. O mar, muitas vezes associado ao caos e à separação, simboliza aqui o fim de todas as barreiras entre Deus e a humanidade. No centro dessa nova criação está a Nova Jerusalém, descrita como uma noiva adornada para o seu marido. Esta cidade não é apenas um lugar físico, mas uma representação da perfeita comunhão entre Deus e o seu povo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3. A promessa dos novos céus e da nova terra inclui a remoção completa de todo o sofrimento. Ele enxugará toda lágrima dos olhos deles.
Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 4. Essa visão não é apenas uma esperança para o futuro, mas um convite para viver no presente com os olhos voltados para a eternidade. Ela nos lembra que, apesar das dificuldades e injustiças que enfrentamos, Deus está trabalhando para restaurar todas as coisas. A vitória definitiva de Cristo, o Rei dos Reis. O livro de Apocalipse culmina com uma mensagem poderosa: a vitória final de Cristo. Desde o sacrifício como o Cordeiro de Deus até o retorno triunfante como o Rei dos Reis, Jesus é a figura central dessa narrativa. Em Apocalipse 19, vemos Cristo retornando em glória, montado em um cavalo branco, liderando os exércitos celestiais. Ele é chamado de fiel e verdadeiro, e é descrito como aquele que julga e guerreia com justiça. Seus olhos, como chamas de fogo, e seu manto, tingido de sangue, simbolizam sua autoridade suprema. Com uma espada que sai de sua boca, a palavra de Deus, ele derrota as nações rebeldes, estabelecendo seu reino eterno. Satanás, a besta, o falso profeta e todos os inimigos de Deus são derrotados definitivamente. E Cristo é exaltado como soberano absoluto. Essa vitória não é apenas sobre o mal exterior, mas também sobre o pecado que habita em cada um de nós. Ela nos lembra que a redenção é completa em Cristo e que podemos viver com confiança e esperança, sabendo que Ele triunfou sobre tudo o que poderia nos separar de Deus. O livro de Apocalipse, com todas as suas visões e imagens impressionantes, não é apenas um relato de destruição, mas uma mensagem de amor, redenção e vitória. Ele nos chama a refletir sobre nossas vidas, nossa fé e nossa relação com Deus. Estamos vivendo com os olhos fixos na eternidade? Estamos colocando nossa confiança em Cristo, que venceu o mundo, ou nos deixando levar pelas pressões e seduções deste mundo? Acima de tudo, o Apocalipse nos lembra que o sofrimento, a injustiça e a morte não terão a última palavra. Deus está no controle e Ele prometeu restaurar todas as coisas, trazendo paz, alegria e perfeição eterna. Que essa mensagem inspire você a viver com propósito, a perseverar em meio às provações e a compartilhar essa esperança com outros. A vitória de Cristo é garantida e seu amor por nós é eterno.